Sentimos também muito alegre e feliz por estar aqui novamente nessa casa, né? Nós vamos falar hoje, de uma certa forma, sobre orai e vigiai. Mas não, talvez, diretamente como a gente costuma falar. Por quê? Porque a gente vai estar falando sobre a liberdade de pensar. Porque nós temos liberdade de pensar, liberdade de consciência, porque não há quem consiga amarrar os nossos pensamentos. A nossa consciência também não pode ser presa por ninguém. E nem por nós mesmos até, né? Porque às vezes a gente quer calar a voz da consciência e ela tá ali. Então, a nossa consciência é livre e a nossa liberdade de pensar também é livre. Mas sobre essa, nós, com muito exercício, muita vontade, conseguimos controlar. Porque o nosso pensamento, ele vem dos nossos desejos. E aí, no Livro dos Espíritos, na questão 826, nós temos a seguinte pergunta. Aliás, a seguinte resposta. A liberdade no relacionamento humano é sempre relativa porque, desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar, não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. Porque a gente luta tanto, né, pela liberdade, pelos direitos, porém, ser livre exige muita responsabilidade. Ao mesmo tempo, essa responsabilidade nos traz o freio necessário para que entendamos que a nossa liberdade vai até o limite de onde começa a liberdade do outro. Então, de certa forma, nós não somos completamente livres, não nesse plano de aprendizado constante, em que fomos criados seres sociais para que, através dos encontros e desencontros da nossa caminhada, pudéssemos aprender as virtudes necessárias para o nosso crescimento. Porque só tendo que entender o outro, eu começo a ter que ser paciente, a ter que ter amor para com o outro, a ter que não julgar o outro, ou pelo menos, né, saber conviver com o outro. O pensamento, ele é livre, porque a gente vai aonde a gente quer. Expressar o nosso pensamento é que já começa a ter o limite. Porque nem sempre eu posso dizer ao outro o que eu penso ou o que eu gostaria.
se o outro não estiver pronto para ouvir. E principalmente se o que eu tenho vontade de dizer não é o que eu deveria dizer. Porque eu posso estar invadindo o espaço do outro, julgando o outro. Então, por mais que nós pensemos determinadas questões, nós precisamos nem sempre expor esses pensamentos, porque eles são nossos, para a nossa conduta. E se nós o expressarmos, nós temos que ter o cuidado para não querer forçar o outro a pensar como nós. Justamente pelo fato do meu pensamento ser livre e eu pensar como eu quero, eu tenho que entender que o outro também pode pensar do jeito que ele quer. E infelizmente, no momento em que vivemos, essa liberdade de pensar e principalmente de expor o seu pensamento está criando muitas divergências. Estamos deixando de orar e de vigiar. Mas como assim orar e vigiar? Sim, orar pelas diferenças e vigiar a nossa conduta. Porque não nos cabe impor a ninguém aquilo que acreditamos ser a nossa verdade. Cristo, que é o único que poderia nos dizer é assim, sim, ele até disse, mas ele não impôs isso a ninguém. Ele expôs os seus pensamentos, mas ele nunca disse, tem que vir atrás de mim. Ele deixou cada um a sua vontade. E orar e vigiar é também entender de ter essa conduta. É pedir que através do exemplo do Mestre, nós também consigamos expor o que pensamos, o que acreditamos, mas sem impor a ninguém o nosso pensamento. Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? Essa é a pergunta 833 de O Livro dos Espíritos, né? E qual é a resposta? No pensamento, goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias. Pode-se lhe deter o vôo, não aniquilá-lo. Não há como pôr-lhe peias, ou seja, ninguém prende o pensamento, como eu falei no começo, né? Agora, nós temos que entender que esse pensamento, ele pode ser construtivo ou destrutivo para conosco e ou para com o próximo. Eu até tiraria o ou, eu diria para conosco e para conosco e com o próximo. Porque nunca deixa de ser
destrutivo o pensamento que quer destruir o outro. Ele primeiro nos destrói, mesmo que nós não o estivermos observando. Né? Porque a gente acha assim, não, mas eu quero mostrar para a pessoa, porque ela tem que entender. É que nem pai com filho, né? Que às vezes quer dizer, não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Antigamente, hoje a gente acha que está mais, não muito presente, mas anos atrás a gente tinha assim nos pais aquele desejo, né, de que o filho fizesse um estudo para seguir isso ou para seguir aquilo. Ou se os pais tivessem uma empresa, os filhos tinham que seguir o sonho dos pais na empresa. Aí os pais tinham, sei lá, uma empresa de automóvel e o filho queria ser médico. Ou queria ser educador físico, pior ainda, né? Que ia ser professor naquele... Hoje em dia já tem um pouquinho mais de glamour, porque pode ser personal trainer, né? Mas tentava se impor, não, mas eu só estou fazendo isso com meu filho porque é para o bem dele. E nisso ele está fazendo mal indiretamente ao filho, que às vezes faz frustrado algo que não desejava, e o pai vai acabar se frustrando vendo a frustração do filho, ou vai brigar com o pai para fazer o que quer, e além do pai ter um descontentamento com o filho, vai sofrer pelo afastamento ou pela briga em si que se fez, né? Claro que são exemplos bem pequenos frente ao que nós encontramos no cotidiano da nossa vida. E não é só lá fora, não. Na casa espírita também nós temos os desencontros de pensamentos, as imposições de vontades. E há a necessidade de entendermos que somos todos aprendizes, que tudo será ao tempo de Deus. Alguém, uma hora, vai perceber por A ou por B, de um jeito ou de outro, o que se deveria ter feito ou não ter feito, não é assim? Ou mudando-se os caminhos, tanto como eu citei no exemplo de pais e filhos, quando de repente o filho impõe a sua vontade no sentido de uma carreira profissional, por exemplo, e vai e é feliz, e o pai pensa, realmente eu estava errado, né? Meu filho, minha filha está muito feliz, está realizado, está cuidando da sua vida. Ou pode acontecer o contrário. O filho pode pensar, não deu certo isso. Não me adaptei nesse emprego, nessa profissão, devia ter ficado lá com meu pai na empresa dele. Porque, na verdade, sabedores do que está certo, nós somos. O problema é a gente ter coragem de tirar a venda para descobrir quem está certo, quem não está, né? O que está certo no nosso pensamento e o que não está, né? Lá no fundo, a gente tem, às vezes, uma vozinha querendo dizer, só que a gente faz ouvido de mercador, como dizem, né? A gente faz de conta que não tem ninguém falando nada lá no fundo, a gente deixa bem escondidinho, que tem a vozinha fica bem pequena, ninguém escuta nada. Não é assim? Que a gente bota distante para não ouvir. Porque no fundo somos egoístas, né?
nós queremos ter a razão sempre. E se for para ouvir que a gente não está com a razão, melhor não ouvir. E é claro que Deus, a espiritualidade, muito bondosa e amiga de todos nós, ela diz: tudo bem, não está na hora. Daqui a pouco tu vai conseguir saber se a vozinha dizia é isso mesmo, ou se a vozinha dizia que não. Né? E eu dei toda essa volta falando da casa espírita, né? Ou das relações familiares, por exemplo, que é porque nós precisamos entender que somos seres todos em aprendizado no manuseio da nossa liberdade de pensamento e de consciência. Mas ter liberdade vai sempre exigir a nossa responsabilidade também pelo que pensamos e principalmente pelo que agimos. Porque enquanto o meu pensamento aparentemente não se interpor ao pensamento dos outros, tudo bem. Só que nós, enquanto espíritas, sabemos que o nosso pensamento é muito mais poderoso do que muitas vezes a nossa palavra. Nós, muitos, já aprendemos a sentir e a amar o outro muito mais pelo olhar do que pelas palavras que o outro nos transmite. E isso é o quê? É a energia do pensamento. Então, nosso pensamento é muito, muito forte. Eu nunca me esqueço, uma vez conversando com um parapsicólogo, e ele dizia, e nós estávamos numa conversação sobre as questões da mudança na educação, né? Que no meu tempo, e daqueles que são assim tão jovens quanto eu, né? Não tinha a mãe, a pai, era sim ou então era assim. A gente não tinha muita escolha, né? Não tinha muito diálogo. Mandou fazer, faz. Se não faz, a princípio, na grande maioria, não era uma conversação para explicar por que não fez. Olha aqui, não fez? Pá, pá. Né? Quando não era pá, 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 pá. Só que, e a gente dizia, naquele tempo, a gente não via as pessoas cometendo muito suicídio, procurando psicólogo, ficando traumatizado pelas surras que levaram, né? As famosas varas de marmelo eram famosas naquele tempo, e quantos não levaram os seus grandes arranhões, ou esqueci o nome, vergões, né? Da varinha de marmelo. E aí a gente estava questionando isso numa conversação, e o que o parapsicólogo na época disse? Não se ficava frustrado ou traumatizado, porque no fundo o desejo do pai ou da mãe que cometia essa agressão, como é dita hoje, vinha cheio, realmente cheio de amor. Porque o único desejo que o pai e a mãe tinham quando surravam os filhos naquela época não era agressão por agressão, era para dizer: eu te amo e eu quero que você
seja gente. Eu não sei vocês, mas eu escutei muito isso. Filho meu tem que ser gente, ou seja, tinha que se conduzir no caminho do bem, tinha que ser boa pessoa. Não estou fazendo apologia da surra, não é isso, mas é uma demonstração do quanto aquele desejo de amor de pai, de mãe, o desejo de nos ver crescer como pessoas íntegras, apagavam aquelas dores físicas. No entanto, houveram gerações que os pais não batiam, mas também ainda não sabiam dialogar e mostrar os erros, mostrar os caminhos. E foi uma das gerações mais conturbadas dos últimos anos. Por quê? Não é porque não apanharam, mas é porque também não foram orientados. Que os pais tinham tanto medo de bater para não traumatizar, mas não sabiam nem conversar com os filhos. E aí deixavam a vontade e o pensamento deles correrem livremente, sem orientação para que a liberdade deles tivesse limite ao esbarrar com a liberdade do outro. E foi uma geração que a gente escutava muito as pessoas dizerem: são muito folgados. A liberdade de pensar, ela é muito mais forte quando ela se une às outras que têm a mesma sintonia do que muitas vezes nós paramos para observar. Por isso nós caímos em armadilhas da própria espiritualidade. Porque quantas vezes nós enfraquecemos os nossos pensamentos com autopiedade, abrindo frestas àqueles irmãozinhos que também não têm tanto desenvolvimento, se aproximarem do nosso pensamento e intensificarem esses sentimentos de inutilidade, de fraqueza, de insegurança. É porque eu não sou bom mesmo, porque eu não vou conseguir, porque, sabe, aquela negatividade, ela fica grandiosa. E por quê? Por que muitas vezes tem todo um pai, mãe, namorada ou namorado, ou esposa ou marido, enfim, primos, irmãos, dizendo para uma pessoa: mas você é tão inteligente, você é tão bonito ou bonita, você é capaz disso, capaz daquilo, e a pessoa diz assim: não, eu não consigo. Por que será? Por que será que a gente falando não ergue aquela pessoa? Porque os pensamentos em torno daquela pessoa, às vezes, estão muito mais fortes e negativos do que as expressões verbais. Tanto daqueles que ali estão colocando esse apoio, né? E quantas vezes, eu vou citar um exemplo bem bobo, mas é bem coerente, a gente não olhou um desenho de um filho, né? Que era um rabisco qualquer, e a gente diz assim: ai, que coisa mais linda! E a gente pensa, né? Não entendi nada, mas tudo bem, eu vou dizer que é lindo. Ou não. Ouviu uma obra de arte ou qualquer outra coisa, alguém pega lá um violão e faz de conta que está cantando ou tocando, e a gente diz: ai, que lindo, tocando violão. Depois, ai, que dor de cabeça, meu Deus, tomara que desista disso logo.
O nosso pensamento. Ele tem esse poder. Só que a gente, claro, em coisinhas pequenas a gente não percebe. Mas quando ele vai se unindo a outros e outros e outros, e eu me deixo induzir mais ainda, porque eu me ligo àquele pensamento, não é o que a gente diz, às vezes no atendimento fraterno, você tem que mudar a sintonia, você tem que mudar a sua maneira de pensar, você está atraindo para você mesmo esses pensamentos, os irmãozinhos que estão alimentando esse teu pensamento. Não é assim que a gente diz? Pensa numa coisa bonita, faz uma oração, se liga no que tem de bom. Justamente porque o nosso pensamento é muito poderoso. Por isso a gente tem que ter muito cuidado para com ele. Meu Deus, como o tempo passou rápido. Será a liberdade de consciência uma consequência da de pensar? A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. Então, a consciência, ela é livre, ela é nossa, mas ela é um pensamento que nos dá o equilíbrio e a sensação do que é certo e do que é errado. É nessa gavetinha do pensamento, chamada consciência, que nós temos as devidas certezas dos passos que estamos dando. Porém, como ainda somos um pouquinho teimosos, um pouquinho arrogantes, a gente acredita que não preciso abrir essa gaveta hoje, eu tô certo que eu tô certo. E a gente deixa a gavetinha da consciência fechada. Até que por um acidente qualquer ela abre um pouquinho e daí, puxa vida, não podia ter feito isso. Para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas, ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram obedecendo a falsos princípios? Certamente que podeis e até deveis. Ensinai, a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão, e não da força. O que seria pior do que a crença daquele a quem desejarias converter. Questão 841. Então, fechamos com o que falamos no começo. Nós não podemos impor, nós podemos colocar como Jesus nos colocou, com brandura, com amor, tentando, mas de forma muito delicada, persuadir a pessoa com os exemplos, com a amostragem de possibilidades que o bem nos traz, mas impor jamais. E esse é um dos grandes exercícios que precisamos repetir
dia a dia, né? Para termos delicadeza para conosco, porque nós também erramos muito, e em primeiro lugar nós temos que nos acertarmos, sermos vigilantes conosco, não nos impondo aquilo que nós muitas vezes não temos ainda capacidade para, e sendo amorosos e brandos para aqueles que de nós pensam ao contrário. Para cada um o seu momento da mudança. Talvez seja a nossa, talvez seja a do outro, mas ela acontecerá, né? Quando se tornar o momento certo, o momento devido, em que o nosso ser, o nosso pensamento, a nossa alma estiver preparada para essa conduta. Era isso. Nosso horário expirou, mas eu peço a Deus que nós consigamos, né, orar para termos a condição desse entendimento, vigiando cada vez mais os nossos pensamentos, as nossas atitudes, percebendo que a nossa liberdade, o nosso direito de liberdade é o mesmo do outro e vai até onde o do outro termina. Boa noite a todos e minha gratidão mais uma vez pelo convite da casa. A gente agradece as palavras da